Bom, bom dia ou boa tarde, pessoal. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa palestra. Meu nome é Márcia e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a área de comércio exterior. Já é, acho que a terceira ou quarta palestra que eu dou aqui no Projeto Rumo. Primeira vez na versão online. Eu espero conseguir passar todas as informações para vocês nesse novo formato. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a área de atuação, os conhecimentos necessários, o perfil do profissional, como é que está o mercado de trabalho hoje, faculdades que hoje a gente tem disponível. Vou falar um pouquinho sobre o comércio exterior na pandemia, como é que ficou a área. Eu vi que muita gente perguntou sobre isso, então vamos lá. Bom, meu nome é Márcia, já comentei com vocês. Eu sou membro do Rotary Clube de Barueri Alphaville. Sou graduada em administração com ênfase em comércio exterior. Possuo mais de 30 anos de experiência na logística internacional e consultoria aduaneira. Sou membro do Conselho Regional de Administração. Sou sócia proprietária da Infolabor, consultoria empresarial, com foco em projetos de logística internacional. Durante toda a minha carreira, eu fui responsável por vários projetos na área de logística, no segmento automotivo, de energia, médico hospitalar, medicamento, entre vários outros. E sou especialista na importação ou exportação de serviços, que é uma legislação nova do governo, o registro das informações de serviços que tem envolvimento de um domiciliado no exterior. E eu estou concluindo meu mestrado agora na área de projetos na FIA. Falar um pouquinho sobre a Infolabor, a empresa que eu desenvolvi. Eu fiquei durante mais de 20 anos trabalhando numa empresa, numa agente de carga. Nós fazíamos a parte de despacho aduaneira, armazenagem, distribuição e frete internacional, trabalhando aí com grandes projetos. Eu resolvi montar a Infolabor para justamente pegar o conhecimento que a gente tem manuseando projetos de grandes empresas e viabilizar esses processos para as pequenas e médias empresas também. Hoje a gente vê uma, uma falta de assessoria para o pequeno e médio que quer se internacionalizar. E aí a gente acabou seguindo por esse caminho aí. Nós auxiliamos as empresas a irem para o mercado internacional, quer seja na importação, buscando fornecedores lá fora, ou na exportação, preparando a empresa para poder expor seu produto no mercado internacional. Falar um pouquinho como que eu escolhi, como que eu cheguei na área de comércio exterior. Na verdade, eu queria fazer informática, contabilidade, administração. Eu fiz, na verdade, a matrícula nas faculdades, em várias faculdades, e em cada uma delas eu coloquei uma profissão, uma área. E na época que eu estava buscando alguma coisa, eu vi lá uma área de comércio exterior. Na minha época, era uma área ainda muito desconhecida. Naquela época não se tinha, você não via tantos produtos importados no mercado como a gente vê hoje. Hoje, em qualquer lugar, você consegue ver produtos importados. E o Brasil estava abrindo mercado naquela época. E eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui atrás, entre o processo de fazer a matrícula e fazer a prova, eu fui estudar para saber o que era essa área. Então, eu fui pesquisar, e aí nessa pesquisa eu me apaixonei pela área, achei fantástica, com uma possibilidade de desenvolvimento profissional e crescimento profissional muito grande, porque o Brasil estava abrindo mercado naquela época. E aí eu passei em algumas faculdades, mas eu acabei resolvendo fazer comércio exterior e estou nessa área. Já vai fazer mais de 30 anos. Eu entrei na área no meu segundo ano de faculdade. Eu entrei num agente de carga e estou até hoje dentro da área da logística de comércio exterior. E sou apaixonada pela área, né? Sou meio suspeita para falar. Atuar na área de comércio exterior, você vai ter contato aí com diversos segmentos. E você vai poder atuar em diversas áreas. Então, você vai ver um pouquinho ali, o profissional de comércio exterior tem contato com áreas de
financeira, administrativa, marketing, direito, economia, de tudo um pouco ele acaba abrangendo aí, absorvendo algumas informações para atuar bem na área de comércio exterior. A gente vai citar aqui algumas áreas que você pode estar trabalhando, na indústria. Se você optar por entrar dentro da indústria, você pode trabalhar na área de marketing, que é o desenvolvimento dos teus produtos no mercado internacional, se você entrar numa empresa que ela exporta. Então, é a área de marketing que é responsável pela apresentação dos produtos no mercado internacional. E aí entra aí a parte de eventos e feiras internacionais. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu participei da Canton Fair Online, não sei se vocês conhecem, mas a Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo. Ela chega a receber 23.000 visitantes em cada um dos eventos dela, acontece 2 vezes por ano, e tem mais de 5.500 expositores. E pela primeira vez essa feira foi online. Eu achei uma experiência fantástica, eu participei da feira como compradora, tive a oportunidade de conversar com alguns fabricantes, você consegue marcar reuniões online com eles, discutir sobre pedidos, eles mostram vídeos dos produtos, é uma experiência que eu achei assim fantástica. Eu acho que mesmo que nós, quando a gente sair da pandemia, eu acho que esse é um novo meio de fazer negócios internacionais, que eu acredito muito que vai ficar mesmo depois da pandemia, porque eu acho que vai viabilizar as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, a participar de um evento como esse. Afinal de contas, participar de uma feira internacional é um custo altíssimo. E você tem que estar preparada para poder ter esse investimento. E com a versão delas online, eu acho que muito mais empresas, isso vai baratear, então muito mais empresas vão ter acesso a esses eventos. Eu tenho alguns clientes que às vezes têm 2 ou 3 feiras setoriais esparramadas pelo mundo, ele só pode optar por uma por conta da verba. Então eu acho que isso daqui vai ser muito bom. Eu conversei com várias empresas de associações de produtos, associações de classe, etc., e eles também partilham da mesma opinião. Acho que vai ser muito bom esse novo formato de você fazer negócios, e isso com certeza vai ficar. Aí você tem a área de compras ou vendas internacionais, vendas se você trabalha na área de exportação e compras se você trabalha na área de importação. A empresa que importa, que exporta, ela tem as 2 áreas. A área de compras é responsável por buscar fornecedores lá fora, e a área de vendas é buscar clientes lá no exterior. Ela que participa dessas feiras internacionais. O departamento de logística é responsável por todo o processo de transporte, alfândega, quer seja de produtos importados ou produtos exportados. O departamento de logística tem que entender da área aduaneira, é ela que faz o levantamento de custos dos processos, tanto importados quanto a exportar. Então, é um departamento que eu diria é extremamente importante dentro da indústria. O departamento de qualidade, eu coloquei ele aqui como também um departamento bastante importante, porque afinal é o departamento de qualidade que vai ter as características do produto para habilitar ele para exportação. Ou, no caso de importação, habilitar ele dentro dos órgãos, dependendo do produto que você vai importar, você precisa ter registro desses produtos em algum órgão. Por exemplo, cosméticos, você precisa ter registro dos cosméticos dentro da Anvisa. E é o departamento de qualidade que é responsável pela composição do produto e apresentar toda a documentação junto aos órgãos para poder fazer o registro e aí sim começar a importar estes produtos. Você pode trabalhar na área governamental. A área governamental, você tem aí os trabalhos que o governo faz de acordos bilaterais. O Brasil firma vários acordos com alguns países para poder negociar os teus produtos. Então, eles firmam alguns acordos bilaterais que dão algum benefício para algum determinado produto. Então, por exemplo, se eu vou lá na Dinamarca, sei que eles podem comprar mais do Brasil um determinado produto, eu vou lá negociar com eles para eles me facilitarem a entrada desse produto lá no mercado da Dinamarca.
e vice-versa. De repente, a Dinamarca vai ver o que ela pode fornecer para o Brasil, que também pode ter algum tipo de benefício, e o Brasil concorda desde que isso não afete a nossa indústria nacional. E esses são os tipos de acordos bilaterais que o Brasil faz. Mecanismos de fomento são mecanismos que o governo adota para poder fomentar um determinado mercado. Vou dar o exemplo aqui da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, quando eles fizeram aqui no Brasil, o governo definiu um mecanismo de fomento que isentava os impostos de importação de mercadorias que eram destinadas aos Jogos Olímpicos. Essa foi uma forma de incentivar o empresário a também investir nos Jogos Olímpicos. E missões diplomáticas são empresas, são missões que o Brasil tem nos países, nos outros países, para poder melhorar o relacionamento comercial entre os países. Você pode trabalhar em instituições financeiras. As instituições financeiras, trabalhando em câmbio, o câmbio é responsável por toda a entrada e saída de moeda estrangeira no país. Quem vê isso, quem é responsabilidade disso são as instituições financeiras. Todas as moedas que entram, o dinheiro que entra e que sai, passam pelo Banco Central através das instituições financeiras, que são os bancos privados. E você pode trabalhar na área de financiamento. Nós temos uma previsão aí de ter uma grande mudança aí na área de financiamentos para poder fomentar investimento de capital estrangeiro no Brasil. Essas mudanças devem acontecer em breve, mas é uma atitude do governo para poder entrar dinheiro, para poder melhorar a nossa economia. E aí você pode trabalhar na área de prestação de serviços, que é onde eu trabalho, sempre trabalhei a minha vida inteira, e aí dentro da área de prestação de serviços, você tem vários prestadores de serviços que podem oferecer serviços para o mercado, tanto a indústria, tanto de importação quanto de exportação de mercadorias ou de serviços. O agente de cargas internacionais, ele é responsável pela logística internacional, o frete internacional do Brasil com o resto do mundo. Então, ele precisa estabelecer parceiros no resto do mundo para poder viabilizar o processo dele. Suponhamos que eu tenho uma carga de um fornecedor na Alemanha, eu contrato um agente de carga, o agente de carga vai entrar em contato com o parceiro dele lá na Alemanha, para poder entrar em contato com o meu fornecedor para fazer a coleta da mercadoria lá no meu fornecedor e trazer ela para o Brasil. Então, essa é a função do agente de carga, estabelecer as parcerias para poder coordenar todo o processo de logística. O despachante aduaneiro, peça fundamental também dentro do processo de logística, ele é o que vai representar a empresa perante a alfândega. Então, ele tem que analisar toda a documentação de importação e de exportação para poder fazer os registros, tanto de exportação quanto de importação. No caso da importação, ele faz o recolhimento dos impostos. Então, classificar a mercadoria corretamente é função do despachante aduaneiro, assim como o recolhimento dos tributos e identificar dentro do processo se há alguma fase do processo que você pode ter um benefício, redução de custos, redução de impostos e assim por diante. Então, ele é uma parte bastante importante dentro do processo logístico. O transportador internacional é o dono do transporte, o dono do veículo de transporte, quer seja ele um caminhão, uma aeronave, um navio ou um trem. Essas são as principais modalidades de transporte que nós temos, sendo a mais utilizada a marítima. Então, ele é responsável por todas as rotas, a definição das rotas, a definição de espaço dentro dos navios, ele que faz a alocação dos espaços. Se for um transporte charter, por exemplo, onde eu vou alocar o transporte inteiro, ele é que faz todo esse trabalho de estudo logístico. A corretora de câmbio é responsável por toda a análise documental para poder viabilizar a entrada e saída das divisas dentro do Brasil. É ele que vai apresentar toda a documentação para as instituições financeiras fazerem a conversão da moeda, seja ela na importação, seja ela na exportação. O seguro internacional, hoje, por uma norma da SUSEP, só quem pode comercializar seguro internacional
são os corretores de seguro. Então, o corretor de seguro ele vai desenhar, analisar toda a sua cadeia logística, de acordo com o modal que você vai escolher e de acordo com o produto, e aí ele vai desenhar uma operação para desenhar as coberturas desse processo inteiro que devem estar mencionadas dentro da sua apólice. E a consultoria, que é o meu caso, hoje é o meu caso, por exemplo, só que a consultoria é aquela que vai dar o suporte para o cliente nos teus primeiros processos de importação e de exportação. Então, inevitavelmente, ele tem que conhecer toda a parte de agenciamento de carga, de despacho aduaneiro, de transporte internacional, como é que funciona a parte cambial, legislação cambial, a parte de coberturas de seguros e até a parte de negociações internacionais, quais são os acordos que o Brasil tem com o resto do mundo. Então, na verdade, ele tem que ter todo esse expertise para poder dar um bom suporte para o teu cliente, quer seja na importação ou na exportação. Então, quem optar por entrar nessa área vai ter um conhecimento geral de tudo. Eu já passei por todas essas áreas, eu já fui agente de carga, despachante, transportadora, então eu sei bem como é que funciona. E aí hoje eu tenho a minha consultoria que eu consigo dar esse suporte para os meus clientes. Mas é uma área muito gostosa de trabalhar também. Quais são os conhecimentos que um profissional da área de comércio exterior precisa ter? Ele tem que ter, obviamente, conhecimentos de importação e de exportação, como é que está a movimentação de mercadorias dentro do cenário internacional e como que o Brasil está inserido dentro desse mercado. É importante que ele tenha essas informações para que ele possa tomar as decisões corretamente. Logística internacional, aí eu estou falando de todos os modais, aéreo, marítimo, rodoviário, e aí também tem o ferroviário, que eu quase não falo, porque o transporte ferroviário é muito pouco utilizado no mercado internacional. O marítimo é o mais utilizado, mas não é porque é o mais utilizado que ele é o melhor para a tua operação. Tudo vai depender da característica da tua carga e da sua necessidade. Então, uma carga perecível, por exemplo, dificilmente eu vou embarcar lá no marítimo, mesmo que seja um contêiner refrigerado, por causa do tempo de trânsito desse processo. Então, é preferível embarcar aéreo, eu vou pagar mais caro, mas eu vou assegurar a qualidade da mercadoria. Então, é importante que ele conheça todos os modais para fazer a escolha certa de qual que é o correto modal que ele tem que utilizar em relação a custo-benefício. Legislação aduaneira, eu já tinha comentado, todos os produtos têm uma classificação fiscal e essa classificação fiscal define quais que são os impostos da carga tributária e quais são os procedimentos para ele poder fazer um processo tanto de importação quanto de exportação. Então, um profissional tem que conhecer a legislação aduaneira. Se ele não conhecer toda, porque é impossível alguém conhecer tudo, a gente aprende diariamente isso, mas pelo menos ele tem que saber onde que ele tem que buscar essas informações. Acontecimentos internacionais também, muito importante você estar sabendo o que está acontecendo no resto do mundo, isso vai ajudar você em dependendo da área que você for atuar, em uma definição de procedimentos ou de estratégias, isso é importante. Por exemplo, o que está acontecendo com a Venezuela, né? Ninguém mais exporta da Venezuela por causa dos problemas econômicos que ela tem, o risco aumenta, e assim por diante. Cultura em geral, é muito importante para você que vai trabalhar com negociação internacional. Você tem que conhecer a cultura de cada país antes de você sentar numa mesa de negociação com os parceiros internacionais, quer seja fornecedor ou cliente no mercado internacional. Vou dar o exemplo aí de, você nunca vai conseguir vender carne de vaca na Índia porque a vaca é um animal sagrado na Índia. Esse é apenas um exemplo, mas são coisas que você tem que conhecer. Idiomas, eu vi várias perguntas falando sobre idiomas, a necessidade de idiomas para trabalhar na área de comércio exterior. Eu diria que a necessidade do idioma é importante em todas as áreas que você vai seguir. Hoje é muito importante que você saiba falar pelo menos o inglês, que você entenda pelo menos o inglês. E a área de comércio exterior, mais ainda que as demais. Muito importante você saber, hoje é uma língua universal, você vai negociar com a França, com a Alemanha, com a China, você vai falar inglês.
Determinados segmentos que você for trabalhar, por exemplo, em malas diplomáticas, relações internacionais, aí você vai precisar falar outras línguas também. Aí eu estou falando do espanhol, alemão, mandarim e francês, que são outras línguas que são bem requisitadas também. Mas, no geral, o inglês é imprescindível se você vai trabalhar. Você pode trabalhar, eventualmente, numa área de despacho aduaneiro, onde você não vai ter contato com ninguém lá fora. Você não vai precisar ligar ou mandar e-mail lá para fora. Mas, inevitavelmente, você vai receber documentos em inglês. E aí você tem que saber ler aquele documento, interpretar aquele documento, traduzir aquele documento, entender o que está lá para poder fazer o teu processo. Então, tem que ter inglês. Eu vejo aí uma quantidade muito grande de estagiários querendo entrar na área, só que não tem inglês. Então, essa é a maior dificuldade deles entrarem no mercado, é você não ter, no mínimo, o inglês. Se você não tiver isso, o que acontece é assim, hoje você tem muitos candidatos para poucas vagas. E aí, quando acontece isso, as empresas ficam mais rigorosas no processo seletivo. Então, aqueles que têm mais condições, têm mais capacidades, mais soft skill, etc., vai se destacar dentro do mercado. E é ele que vai conseguir aquela determinada vaga. Então, busquem conhecimento, busquem aprender o inglês, que isso é muito importante. O perfil do profissional pós-pandemia. Eu acho que mudou bastante. Hoje a gente busca algumas qualidades que antigamente a gente não buscava. Pelo fato de muitas empresas estarem com trabalho home office, eu, por exemplo, estou com toda a minha equipe trabalhando home office, então eu preciso que a equipe seja autogerível, porque afinal de contas os seus líderes não vão estar lá o tempo todo para poder controlar a atividade daquela pessoa, ou ensinar alguma coisa. Então ela tem que ser uma pessoa dinâmica, para resolver os problemas rapidamente. Vou falar o exemplo aqui de um embarque aéreo, por exemplo. O cara te entrega a mercadoria de manhã para você liberar à tarde para poder voar à noite. Você não tem muito tempo de pensar. E se dá algum problema no processo de desembaraço, você tem que resolver rápido para que dê tempo de marcar a carga no mesmo dia. E é bem assim mesmo a nossa correria. Às vezes a liberação da carga é de manhã, eu tenho que pagar a armazenagem até as 3 horas para poder liberar o caminhão até as 18 horas. É sempre assim. Eu tenho horários para serem cumpridos e eu tenho procedimentos para serem cumpridos também. E tudo isso, na maioria das vezes, eu tenho que responder isso em um curto espaço de tempo. Se você não cumpre isso, vai retardar, prolongar o teu processo de desembaraço. E aí, o que significa prolongar? Significa mais custo, porque é mais tempo que a tua carga está parada lá, e aí isso vai gerar mais custo para o teu cliente. Então, você tem que ser proativo para poder evitar. Eu acho que um bom profissional da área de comércio exterior é aquele que consegue verificar dentro do projeto inteiro, a cadeia inteira, mapear os riscos que podem ter dentro da operação e procurar ações preventivas para poder mitigar esses riscos que podem acontecer lá na frente. Porque problemas nós sempre vamos ter dentro da cadeia logística. Então, a gente tem que estar preparado. Um bom profissional vai saber resolver esses problemas dentro dos prazos exigidos pelo mercado. O cara tem que conhecer muito bem de negociação. Você vai negociar, às vezes, com o teu fornecedor ou com o teu cliente, mas você vai negociar, muitas vezes, com o seu prestador de serviço. Eu vou ter que ir lá negociar uma armazenagem, eu vou ter que ir lá negociar um frete. Para saber negociar o frete, eu tenho que conhecer, falar assim, mas esse frete é mais barato porque tem transbordo e o outro frete é embarque direto sem transbordo. Então, ele me chega mais rápido. Dependendo da minha mercadoria, se a mercadoria é valiosa, por exemplo, quanto menos transbordo ela fizer, melhor, você concorda? E assim vai. Então, você tem que alinhar todas as características do projeto dentro do seu escopo. E aí entra o poder de negociação e a proatividade também. Buscar soluções, aquilo que eu comentei, eu acho que o bom profissional ele tem que agir rápido e se antecipar aos problemas que eles vão acontecer. Então, por exemplo, eu sei que uma carga, por exemplo, tem problemas de embalagem, a gente já vai até mostrar umas fotinhos lá na frente sobre isso, mas ele tem problemas de embalagem. Eu vou lá, identifico, eu falo assim, puxa, uma carga frágil com caixa de papelão, que é o que a gente vai mostrar lá na frente.
isso nunca vai dar certo. Embarque nenhum, isso daí não vai dar certo. Então, você tem que agir proativamente e falar assim, olha, antes de dar problema, vamos rever a embalagem, porque pode acontecer esses danos X, Y, Z que podem danificar a mercadoria. Então, aí a sugestão é que a gente faça uma revisão de embalagem. Embalagem é muito importante, eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, que eu falo de vários problemas que a gente sofre, porque o pessoal se preocupa tanto com o produto que esquece da embalagem. E a embalagem é que vai proteger a mercadoria, e aí, às vezes, uma embalagem mal feita, todo o teu projeto vai por água abaixo por causa de um problema de embalagem. Línguas, de novo, perfil do profissional, extremamente importante, o profissional saber, no mínimo, inglês, que é uma das coisas que a gente já falou lá atrás. Como é que está o mercado de trabalho hoje? Aquilo que eu comentei, né? Problemas acontecem sempre. Aqui eu tenho um navio pegando fogo. Aqui eu tenho uma carga que eu comentei, que é uma carga frágil, embalada numa caixa de papelão. Além de ser caixa de papelão, ele tem uma gravatura muito fina, porque você pode ver que o papelão é fino. Aí, o que pode acontecer? Danificar toda a mercadoria, porque houve um problema de embalagem. E aí a gente tem o problema de documentação, que é o que o fiscal vai analisar lá na frente. Então, qual que é a função de um bom profissional? Analisar toda a cadeia logística para poder ver se eu tenho algum gargalo dentro do processo. O correto seria você verificar isso antes de iniciar o processo logístico internacional, para poder mapear todos os possíveis riscos que eu posso ter dentro do projeto. A maioria do pessoal não faz isso, infelizmente. Você não tem pessoas capacitadas para poder fazer esse mapeamento. Então, eu diria que um bom profissional é aquele que tem conhecimento de todas as áreas e que pode fazer esse mapa para poder dar uma boa assistência para o seu cliente. Quer você trabalhe na área de agenciamento, ou na área de despacho aduaneiro, ou até na área de negociação, eu acho que você precisa ter um comprometimento. Aquilo que eu falei. Nós temos vários profissionais querendo entrar no mercado, mas poucos têm as características que o mercado exige. Então, é muito importante que você vá atrás, seja proativo para poder resolver as soluções dos problemas dos seus clientes. O custo Brasil, hoje, sempre foi, há vários anos, é um dos mais caros do mundo. Então, se acontece cada um desses problemas aqui e a sua mercadoria fica parada, é dinheiro que está indo por água abaixo. Cada dia que a tua mercadoria fica parada na alfândega, é valor de armazenagem que está correndo. O taxímetro está correndo e o valor vai ficando mais alto. Então, você tem que ser muito dinâmico, rápido nas soluções junto aos seus clientes. E o mercado de trabalho é muito carente de bons profissionais. Essa é a visão que eu tenho aí dentro do curso. Faculdades e cursos. Hoje você pode fazer bacharel em comércio exterior. O bacharel ele tem 4 anos, mescla matérias de exatas com as específicas de comércio exterior. Você tem, normalmente, o primeiro ano de matérias genéricas, e aí depois os outros 3 anos são matérias específicas de comércio exterior. Aí você vai ver direito internacional, economia internacional, contabilidade internacional, negociações, contratos internacionais e aí por diante. E o tecnólogo em gestão de comércio exterior, ele tem um prazo mais curto, que é de 2 anos, e a grade curricular é bem mais enxuta. Mas são só 2 anos e você se forma como tecnólogo. Mas eu diria que o mais importante de você fazer a faculdade hoje em dia é você ter esse costume de aprendizado constante, que é o que a gente chama de nano-learning e é o que alguns falam até de micro-learning. Você aprender um pouco todos os dias. Com a pandemia, a gente viu uma enxurrada de informações dentro das redes sociais. Hoje, nas próprias redes sociais, você vê uma gama muito grande de conteúdos e conteúdos muito bons. Eu publico na minha rede social matérias sobre como começar a importar, como começar a exportar. Eu falo meio que um passo a passo, eu conto uma historinha para cada artigo que eu faço, eu coloco uma historinha. E tem vários blogueiros na área de comércio exterior com conteúdos muito bons. Advogados renomados que contam alguns cases de alguns processos que eles estão vivendo, que se enriquecem bastante. Então, todos os dias eu entro lá nas redes sociais
e absorvo um conteúdo que agrega para mim. Fora isso, com a pandemia, nós temos várias instituições de ensino que disponibilizaram cursos gratuitos. Eu mesmo fiz uma de especialização de negócios internacionais nessa pandemia. E faço alguns cursinhos rápidos ou lives, alguns eventos assim. O setor público e o setor privado, ele tem disponibilizado também vários eventos que antes eram fechados para algumas empresas e hoje eles estão abertos. Você consegue participar desses eventos. Eu participo de vários deles, são gratuitos e qualquer um pode se inscrever e participar e até discutir com eles em alguns casos assim. E notícias internacionais. Hoje a notícia corre tão rápido através das redes sociais. Só tomem cuidado com as fake news. Então, busquem informações que são de fontes confiáveis. Não vamos disseminar fake news, porque já não basta aí esse monte de gente distribuindo fake news ou uma interpretação equivocada de uma legislação. Então, tome muito cuidado com isso. Mas, assim, absorva conteúdos bons de instituições boas, renomadas, blogueiros, advogados, etc. Então, a dica que eu dou é: você pode fazer faculdade, você pode fazer um tecnólogo, mas não esqueça do aprendizado contínuo. Uma coisa é o que você aprende na teoria. Entre a teoria e a prática existe um longo caminho. Então, uma coisa é o que está na legislação, está falando lá. Aí, quando você chega na frente do fiscal, ele vai interpretar aquela legislação para o teu processo específico. Então, é muito importante que você tenha esses conhecimentos para você poder, eventualmente, caso você precise, sentar numa mesa de negociação com o fiscal. Então, é muito importante, essas outras informações agregam bastante e te aproximam a tua teoria com a realidade que a gente vive hoje. Então, dentro da área de comércio exterior, esse aprendizado fora da faculdade é extremamente importante. Falar um pouquinho do comércio exterior na pandemia. Aqui está o link de uma matéria que eu publiquei na revista Comex do Brasil, então vocês puderem entrar lá para dar uma lida. Ali eu falo um pouquinho de como que o comércio exterior sobreviveu a essa pandemia. Eu diria assim, a área da alfândega brasileira, ela vem se estruturando tecnicamente nos últimos 2 anos fortemente. Ou seja, hoje eu consigo fazer um processo de desembaraço aduaneiro, de licenciamento de importação e de exportação, todos via online. Eu registro o processo dentro do site da Receita Federal, eu consigo anexar documentos dentro do próprio site para que o fiscal tenha acesso a essas informações. Eu tenho robôs na Receita Federal que vão fazer o cruze das informações de um registro com outro, de uma documentação com outra. Então, ele está muito automatizado. Se um processo eventualmente cai para a vistoria física, hoje o fiscal consegue fazer essa vistoria no conforto da sua casa, através de câmeras que foram instaladas nos terminais para fazer as conferências físicas das mercadorias que são importadas e exportadas. Então, eu diria, durante essa pandemia, nós não tivemos nenhum dia de interrupção dos trabalhos dentro da alfândega. A alfândega estava preparada para absorver toda essa demanda que surgiu de uma hora para outra. Os despachantes que tiveram que se adaptar começaram a fazer os seus processos de despacho de casa, por exemplo, com link dedicado ou, enfim, com qualquer tipo de comunicação que você tenha, mas a Receita Federal está muito bem estruturada nesse sentido. E digo mais, existem várias alterações que ainda estão para acontecer dentro da Receita Federal, algumas delas já foram publicadas, outras estão em estudo, que devem acontecer dentro dos próximos 2 anos. Isso deve agilizar o processo de desembaraço aduaneiro, mantendo a segurança do processo. Ou seja, a principal preocupação da Receita Federal é o descaminho, o contrabando e a corrupção. Então, é muito importante que ela tenha todo esse processo automatizado para garantir a segurança dos processos. E com isso,
ela está combatendo isso com a entrada da tecnologia. Então, a Receita Federal vem investindo, o governo, no modo geral, vem investindo bastante em tecnologia nesse sentido. Então, ou seja, todas as mercadorias que entraram no Brasil para combate à pandemia, você pode ver que elas foram rapidamente liberadas. Houve uma concessão do Brasil para facilitar a entrada de produtos para combate à pandemia. Essas concessões agilizaram o processo de importação. Então, entraram muitas máscaras, entraram oxigênio, testes de Covid e vários outros produtos aí que entraram com esses benefícios que a Receita Federal veio para ajudar no combate à pandemia. Que mais? O que aconteceu no Brasil frente ao mercado internacional? Vamos lá. Essa foi uma das perguntas que eu lembro que algumas pessoas fizeram também, como é que o Brasil está dentro desse cenário da pandemia. A China foi a primeira a bloquear os processos, porque eles pararam a produção em função obrigatória do distanciamento social, em função da pandemia, que foi decretada lá na China, e ela parou em produção. Hoje, muitas fábricas no Brasil dependem de matéria-prima importada, e a grande maioria vem da China. Eu tenho montadoras aqui, japonesas, montadoras chinesas, coreanas, que dependem desses produtos nas matérias-primas. Então, as fábricas no Brasil, elas fecharam em função da falta de matéria-prima, que elas não tinham essa matéria-prima para poder trabalhar. Logo na sequência, veio a pandemia no Brasil. E aí houve a obrigatoriedade do distanciamento social aqui no Brasil. E aí as empresas fecharam em função da pandemia. Aos poucos isso foi voltando, hoje a gente já está mais ou menos no processo normal. A gente não tem, muitas importações foram bloqueadas. Eu, por exemplo, eu tenho alguns pedidos que estão parados lá na China, porque houve um boom na taxa de câmbio. E aí, para eu poder segurar, meus clientes não têm tanta urgência na matéria-prima, porque eles não estão trabalhando, então nós mandamos bloquear os pedidos lá na China, até que a gente tivesse uma melhora no cenário de câmbio, porque isso vai elevar bastante o nosso custo do processo importado. Então, acontece isso. Então, o dólar sendo alto, ele favorece a exportação e prejudica a importação. Quando você importa a matéria-prima, que você é obrigado a trazer, custa que custar. E aí você vai agregar dentro do seu produto esse custo adicional do câmbio. Agora, quando você trabalha com um produto acabado, às vezes você pode deixar esse processo parado e deixar para nacionalizar ele quando o dólar está mais acessível. E o dólar alto facilitam as exportações. Todo mundo quer exportar quando o dólar está alto. O que aconteceu com as exportações no processo de pandemia é que a China começou a bloquear os embarques para o Brasil. Consequentemente, não vinham contêineres e equipamentos para o Brasil. O que aconteceu? O Brasil tinha produtos para exportar, mas ele não tinha contêineres para poder estufar a mercadoria, para poder mandar ela para fora. Então, nós ficamos aí 1 mês, 40 dias mais ou menos, sofrendo com a falta de equipamento. Até que os navios começaram a chegar, começaram a trazer esses equipamentos para a gente poder escoar a exportação. Até muitos produtos vinham para combate à pandemia, e aí a gente aproveitava esses equipamentos para poder escoar. Então, é uma fase que nós passamos aí, nesse período, mas que hoje a gente já está normal. Você pode ter visto aí que hoje o Brasil bateu recorde de exportação, mas é a exportação de commodity. Hoje o Brasil é muito forte na exportação de commodity, mas é muito fraco nos produtos acabados, que é uma coisa que eu acho que o Brasil deveria investir mais, um incentivo do governo para poder exportar produtos acabados. Nós somos líderes na exportação de commodities, principalmente de soja. Nessa pandemia aí nós batemos recordes atrás de recordes, não só de produção como de exportação também, mas porque houve a falta desses produtos no mercado internacional e o Brasil, como todo mundo fala, que ele é o celeiro do mundo, então ele teve esses produtos para poder estar atendendo a todos. Mas, de fato, ele não é um país exportador. O que nós fizemos aqui? Eu coloquei algumas perguntas para a gente poder discutir aqui, algumas perguntas que não foram
Na maioria delas, eu abordei elas durante a apresentação. Algumas delas ficaram de fora porque são bem específicas aqui. Então, devido ao adiantado da hora, a gente vai dar uma pincelada aqui, mas se ficar alguma sem responder, se alguém não teve a sua resposta respondida, por favor, entre em contato comigo, que a gente vai atendê-los da melhor maneira possível. Aqui, como está no adiantado da hora, a gente seleciona as principais aqui, mas vai tentar abordar todos. Então, sobre as perguntas, né? Qualquer pessoa física ou jurídica pode importar ou exportar qualquer coisa, exceto pessoa física só pode importar ou exportar para uso próprio. Não pode ter fins comerciais. Para fins comerciais, só podem importar ou exportar pessoas jurídicas. E dentro dessas pessoas jurídicas, qualquer empresa pode importar ou exportar, quer seja ela no Simples Nacional, ou microempreendedor, ou qualquer que seja o enquadramento da empresa, ela pode importar ou exportar. Basta que ela tenha o registro no radar e aí ela já está habilitada para poder fazer a importação. Na importação, é proibido a importação de material usado, mas também tem algumas exceções. Eu posso, de repente, trazer uma máquina condicionada, recondicionada, eu posso trazer um maquinário usado para poder colocar na minha linha de produção, mas aí, como é proibido, você tem que entrar com o pleito, pedir para a Receita Federal uma autorização especial para importar aquele determinado produto. Você vai ter que explicar lá qual que é a finalidade do produto e qual que é a característica do produto para a Receita Federal autorizar você a importar. Mas, via de regra, é proibida. Procedimentos para importação e exportação. Como eu comentei lá atrás, cada produto tem uma classificação tarifária. E essa classificação tarifária é que vai determinar quais são os procedimentos para você poder fazer uma importação e exportação e qual é a carga tributária daquele processo de importação. Aqui no Brasil, nós utilizamos a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Mundialmente, se utiliza o sistema harmonizado. Acho que alguém me perguntou lá sobre o sistema harmonizado. Qual que é a composição do sistema harmonizado? São 21 seções e 99 capítulos no total. E a NCM segue o mesmo padrão, porque ele é o espelho do sistema harmonizado. Só que enquanto o sistema harmonizado tem 6 números, o nosso NCM tem 2 números a mais para poder caracterizar a classificação do Mercosul. Então, todos os países do Mercosul usam a NCM e o resto do mundo usa o sistema harmonizado. Qual que é a maior dificuldade hoje no comércio exterior? Eu diria que são as legislações. São vários órgãos envolvidos, cada um tem a sua própria legislação, e aí, se você quiser fazer um processo de importação, você tem que ver a legislação do Banco Central, a legislação da Receita Federal, a legislação da Anvisa, do Inmetro, e assim por diante, para você compor o teu processo de importação ou de exportação. Então, é isso que é o mais complicado. E aí todo mundo se acha no direito de mandar prender e soltar, e aí cada um faz as suas leis, mas eles não conversam entre si. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem, é o calhamaço de informações e você organizar todas essas informações para poder desenhar o teu projeto inteiro. E aí, dependendo da mercadoria, ele dá mais trabalho ou não. Mas essa é a maior, na minha visão, é a maior dificuldade que a gente tem. Você pode obter isenção ou redução de carga tributária? Depende do produto ou depende da finalidade do seu processo de importação. Por exemplo, eu posso trazer uma importação com redução de impostos, desde que eu comprove que não existe aquele produto no mercado nacional, ou seja, não existe similar nacional. Aí o governo concede uma redução de carga tributária nesse sentido. Existem alguns produtos que são, por exemplo, os produtos que foram importados para combate à pandemia. Eles tiveram uma redução de carga tributária para poder fomentar o empresário a trazer essas mercadorias para o Brasil para poder combater a economia. As próprias prefeituras, os órgãos governamentais, eles mesmos fizeram importação em nome deles para poder suprir essa demanda. Então, dá para fazer, tudo vai depender do tipo de produto e qual a finalidade que você quer importar. E aí existem legislações específicas para cada uma das finalidades. Aí você tem que encaixar qual que é mais conveniente no teu caso. Como que é o procedimento de compra e venda internacional? Existem regras internacionais para você negociar com o teu fornecedor ou com o teu cliente no mercado internacional, que chama Incoterms. Nós estamos na versão 2020, a cada 10 anos
essas regras têm uma alteração, na verdade, uma atualização dessas regras. Mas existem essas regras internacionais, você não é obrigado a seguir, mas sugere-se que você siga, porque essas regras é que definem onde começa e onde termina a sua responsabilidade, e aonde começa e onde termina a responsabilidade do seu fornecedor ou do seu cliente. Então, ela é muito boa para você amparar nessas regras para você fazer uma boa negociação com o teu cliente ou teu fornecedor. O que é mais vantajoso, importar ou exportar? Depende da taxa do dólar e depende da finalidade do projeto. Se eu tenho um produto final que eu dependo de uma matéria-prima importada e que não tem nenhum similar nacional aqui, eu vou ter que importar, não importa qual seja a taxa do dólar, eu vou ter que trazer, porque senão a minha produção para. E muitas vezes você busca essa matéria-prima porque uma matéria-prima de inovação, algo que vai diferenciar o meu produto dos outros produtos que tem no mercado, que são similares. Então, eu vou ter um diferencial competitivo nesse caso. Aí eu vou buscar essas inovações lá fora. A gente não pode esquecer é que lá fora que tudo é que acontece primeiro. Até a pandemia começou lá primeiro e no Brasil ela chegou por último. Então, as inovações tecnológicas, as invenções, as evoluções, inovações, todas acontecem lá fora primeiro. Então, é importante que você esteja inserido no mercado internacional para que você possa trazer essas inovações aqui para o Brasil. Então, aquelas empresas que têm mais sucesso são aquelas que estão de olho dentro do mercado internacional para que você possa trazer essa inovação para o teu produto. Procedimento para exportar. Qual deve ser a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer começar a exportar? Na minha visão, é mentalidade exportadora. Hoje falta muito no empresário brasileiro, é o que a gente chama de mentalidade exportadora. Ele só quer exportar porque o dólar está alto e é vantagem para ele exportar. Então, ele pega a mercadoria do mercado nacional e joga para o mercado internacional porque ele quer aproveitar a alta do dólar. Só que quando o dólar abaixa, ele tira a mercadoria no mercado internacional e joga no mercado interno, porque no mercado interno é mais vantajoso para ele. O que acontece? Se amanhã ou depois o dólar aumenta, ele vai bater de novo naquele cliente para comprar a tua mercadoria, esquece que ele não vai comprar. O mercado é extremamente exigente nesse sentido. Então, você tem que ser fiel aos teus parceiros. O mercado internacional exige isso. E hoje o que falta no empresário é essa mentalidade exportadora. É você ser fiel aos compromissos que você firmou com a empresa lá fora. E você não só exportar quando lhe convém. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é essa visão, essa mentalidade exportadora. Bom, a gente está chegando ao fim. As perguntas que não foram respondidas, ou caso vocês tenham mais perguntas para fazer, eu vou deixar meus contatos aqui. Vocês podem entrar em contato comigo diretamente. Eu vou ter o maior prazer de bater um papo com vocês, de conversar um pouquinho com vocês, tirar as dúvidas de vocês. Deixo aqui também os meus contatos nas redes sociais, tanto os meus contatos, que eu também publico várias matérias lá. Então, vocês podem me seguir lá. E os contatos também da Infolabor, que às vezes a gente coloca algumas informações lá no blog, bastante interessantes para o mercado internacional. Mas acompanhe a gente, mas entre em contato comigo. Eu vou ter um prazer enorme de ajudar vocês. Desejo para todos vocês uma boa sorte nas suas carreiras. Eu acho que independente da carreira que você for escolher, escolha alinhado ao seu propósito. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, quando você faz algo que está alinhado ao seu propósito, você vai fazer muito melhor, os resultados vão aparecer e, consequentemente, você vai ser destaque na sua área de atuação. Eu acho isso muito importante. Não fazer pelo que você vai ganhar, pelo que vai te gerar de rentabilidade. Isso, com o tempo, vai te frustrar profissionalmente e aí você vai acabar não fazendo boas entregas e isso vai resultar com o teu declínio profissional. Então, escolha algo alinhado ao seu propósito e que você tenha paixão por fazer. E eu tenho paixão de fazer comércio exterior. Estou à disposição de vocês para ajudá-los nessa grande tarefa de escolha profissional. É isso. Boa sorte para vocês. E nos vemos aí muito em breve. Eu sinto muito não estar pessoalmente aí com vocês, mas infelizmente
é o que temos para hoje, mas quem sabe aí no futuro a gente marca um encontro aí para a gente bater um papinho aí sobre comércio exterior. Estou à disposição. Muito obrigada e boa sorte para vocês.